Muito bem, um assunto que deve ser debatido sempre, para que casos horrendos como esse não aconteçam, né? Por muito pouco nós não estávamos falando de uma tragédia. Doutora Júlia Nunes, primeiro, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez nessa sexta. Infelizmente, para falar de um assunto que é mais recorrente do que a gente imagina. Se as mulheres sofrem por serem mulheres, imagine as mulheres trans que têm o preconceito ainda maior por algumas pessoas que não entendem ou não respeitam ou não aceitam, enfim. O que pode ser feito numa situação como essa? Você recebe muitas pessoas que pedem socorro em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. É uma realidade. A cada 48 horas, uma mulher trans é vítima de assassinato. Ela é assassinada simplesmente pelo fato dela ser trans. Às vezes, a transfobia, ela não está só no agredir fisicamente, ela está nos pequenos gestos. Muita gente ainda não aceita, mas já é direito, ela tem que ser chamada pelo nome social, que é o nome que ela se considera, é o nome que ela escolheu para ela e não o nome que está no registro. Essa crescente de não entender os direitos das trans e não respeitá-la como pessoa, como indivíduo, o direito básico, constitucional, à igualdade, vem trazendo muitos casos de violência. A gente recebe dentro da AME, a mulher trans, ela é mulher. Há uma diferença muito grande entre gênero, né? E o que o pessoal acha que é o sexo, não funciona dessa forma. Se ela se considera mulher, ela será tratada como mulher. E já existe entendimento sobre isso. O Ministério Público, inclusive, enviou para o STJ o posicionamento dele totalmente a favor da mulher trans. Ela é duplamente vulnerável. Ela é vulnerável como mulher, mas ela é vulnerável porque também não é aceita pela sociedade. E a gente vem nesse passo a passo. O TJ do Distrito Federal também já se posicionou e disse que a mulher trans deve ser enquadrada, inclusive, na Lei Maria da Penha, porque é mulher. Ótimo, muito bem. Vamos trazer então pessoas para essa discussão que é muito importante. Nós temos perguntas, inclusive, de nossos telespectadores. Nós vamos ver aqui a primeira pergunta, a doutora Júlia, aqui no nosso telão. Quem faz isso é a doutora Júlia, muito bem, advogada. Muito bem. A Kelly Costa é que faz a pergunta, doutora Júlia. Ela mora no bairro do Trapiche. Ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, existem medidas protetivas para mulheres trans? Perfeito. A mulher trans deve reivindicar os seus direitos baseados na Lei Maria da Penha. Já existe entendimento do Ministério Público, o TJ do Distrito Federal já se posicionou favorável e é sim possível a aplicação da medida protetiva. Não só a medida protetiva, como todos os direitos que a Lei Maria da Penha resguardam para a mulher, também é para a mulher trans. É como você disse, no caso da mulher trans, é o dobro, né, da dificuldade, porque é o sofrimento que as mulheres sofrem e depois pelo desrespeito e falta de conhecimento e tudo por ser trans. Então, é uma dificuldade em dobro, é isso? A mulher trans, ela não consegue ser acolhida nem sequer em um evento para poder utilizar um banheiro. Porque se ela entra no banheiro masculino, acreditem, isso aí são relatos com provas diários. Ela é assediada por um homem que se diz machão e assedia a mulher trans. E se ela entra no banheiro feminino, como mulher, as mulheres não aceitam ela lá dentro. Então, a mulher trans, ela vem com a condição fisicamente de ser mulher e ter toda a interpretação como mulher e tem ainda mais o preconceito do outro lado. Então, é a dupla vulnerabilidade. E eu acredito que a pessoa convivendo com a mulher trans vai descobrir que não é dupla vulnerabilidade, é tripla, é quádrupla. Existem diversas vulnerabilidades que, na verdade, a gente só sabe quando a gente sente. A dor do outro é muito distante da nossa realidade. Perfeito, exatamente isso. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia Nunes é a Kelly Costa, também do bairro do Trapiche. Não, então é a Michele Vanderlei, é isso? Do bairro da Jatiuca. Ela pergunta o seguinte: doutora, em crimes de transfobia, só o depoimento da vítima basta? Importante a pergunta, hein? Importantíssima, mas infelizmente não, Wilson. O crime, obviamente que a palavra da vítima ela vale muito, mas é necessário que hajam provas, uma testemunha, um vídeo, um áudio. Então, mulheres trans ou cis, quando estiver sofrendo qualquer tipo de violência, preze por pegar seu celular, fazer uma filmagem, trazer alguém para perto. A palavra vale muito, mas não é o suficiente para que a gente consiga uma condenação. Doutora Júlia, o nosso tempo está curtinho, só para a gente poder continuar nesse assunto que é muito importante. O que as autoridades estão fazendo em relação a isso para que a gente consiga... É uma realidade. E essas pessoas estão passando por situações muito delicadas, inclusive sendo mortas de forma covarde, como quase aconteceu com essa mulher trans, por exemplo, de Palmeira dos Índios. Existem projetos para isso? Existe um avanço para proteger ainda mais as mulheres trans?
Wilson, existem, mas eles andam em passos muito curtos e não têm a representatividade como uma mulher trans merecia. Se hoje eu faço uma audiência pública para falar sobre mulheres, os representantes que vão são mulheres na maioria das vezes. Se eu faço uma audiência pública para falar sobre mulheres trans, para reivindicar direito delas, quem vai aparecer? Porque nós não temos uma representatividade contra as mulheres trans. É necessário que a gente trabalhe esse contexto independente de ideologia, independente de sexo, para que a legislação ela resguarde o indivíduo. E o indivíduo, ele é igual em todos os gêneros, em todas as classes, em todas as cores, e que essas legislações que estão sendo tramitando devagarzinho tem um impulsionamento, principalmente da imprensa, como você muito bem faz. Acho que é isso que é importante, a gente sempre falar sobre esse assunto, trazer a discussão à tona para que as pessoas entendam, né, as diferenças e respeitem. É aquilo que a gente fala, você pode não aceitar, pode até não gostar, enfim, você tem que respeitar. Né? Você não pode tratar, não, eu não gosto do fulano, eu vou matar ele, eu vou dar nele e tudo mais. E eu continuo dizendo que as pessoas que fazem isso, é uma frustração própria, porque eu acho o seguinte, que ela está tão angustiada e frustrada, porque aquela pessoa assumiu aquela vontade dela, que ele talvez teria vontade de assumir, não consegue, então ele joga, inclusive, aquela frustração, eu vou matar, mas ele está matando a ele mesmo, aquela pessoa, batendo naquela pessoa. Não é esse sentimento que você não tem também? Esse sentimento que você tem, eu vejo no meu dia a dia. Normalmente, as mulheres que são agredidas como mulheres trans, antes disso, elas são abusadas sexualmente. Inclusive, aqui em Maceió, nós tivemos um caso de um homem que passava-se por amigos, chamava para sair, tinha relação com a mulher trans e depois tentava matá-la. Existe aquele que não gosta de ver porque inquieta algo dentro. Acredito, Wilson. Às vezes a felicidade do outro, então até a vontade de estar no outro dá uma inquietude, mas existe aquele que foi criado de forma machista e conservadora, que não consegue entender a evolução da espécie, que as pessoas são livres para serem o que quiserem, independente de qualquer coisa. E existe o seu sentimento aí, que é do outro. Então são várias pessoas que precisam entender que a gente que vive em comunidade, a gente deve respeitar. E o principal, se você não quiser respeitar, não tem problema. Existe um local apropriado para você, o sistema prisional. Lá você vai aprender a respeitar uma mulher trans, um gay, um LGBTQI+, e eu tenho certeza absoluta que você vai sair modificado para a sociedade. Muito bem. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, bom final de semana e até a próxima. Informações importantes aqui no Explica Pra Gente. Tudo de bom, viu? Eu que agradeço, Wilson, e um beijo para todo mundo que está em casa e vamos à igualdade. É isso aí. Fica aqui um pouquinho que a gente quer colocar, inclusive se você quiser bater um papo com a doutora Júlia, coloca aqui o Instagram da doutora Júlia, por favor, doutora Júlia Nunes, está aqui, @Júlia Nunes, _mulher, está aqui, aqui embaixo. Tem uma foto aí, você poder já colocar, bater um papo com ela, conversar, inclusive assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente. Muitas vezes a doutora Júlia conversa com essas pessoas e traz assuntos importantes aqui para o Explica Pra Gente. Interaja com ela que ela vai, vocês vão gostar, vale a pena, tá bom? Doutora Júlia. Obrigada, Wilson. Wilson. Deus te abençoe, viu? Um beijo para todo mundo e que nós tenhamos uma semana de paz e um final de semana com paz. Amém, é o que a gente espera. Doutora Júlia Nunes, um abraço, grande sucesso para você.